Oiê, eu sou a Jo e hoje eu tô estreando o meu novo cosplay, a Mahiro, de Danganronpa. Porém, esse cosplay aqui, esse resultado que vocês estão vendo, ele foi só depois de alguns grandes ajustes, porque ele não chegou assim pra mim. Na verdade, ele chegou assim. Se você já me conhece, você sabe que eu geralmente costumo fazer todos os meus cosplays do zero. Mas nesse caso aqui, eu já comprei um cosplay pronto. Porém, eu sabia que ele não tava nas minhas medidas. Eu comprei esse cosplay justamente pra gravar esse conteúdo, mas claro, também porque eu queria muito usar um novo cosplay de Mahiro. Quando finalmente eu achei a oportunidade de comprar esse cosplay por um preço assim, super em conta, nesses perfis de desapega, eu pensei, agora é a hora, esse conteúdo finalmente vai sair. Então, sem mais enrolação, a gente vai voltar algumas semaninhas atrás pra ver o começo de tudo isso. Então, vem comigo! Meu Deus! Primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar minha almofadinha cheia de alfinetes e afins e começar a pinar todas as coisas que eu quero alterar. A primeira delas, e provavelmente a mais importante, é esse decote aqui, que tá me incomodando bastante, porque vocês conseguem ver que ele tá bem aberto. Proporcionalmente, ele faz sentido pra esse tamanho, mas agora, quando eu preciso fazer as alterações desse tamanho grande aqui, pro meu, esse decote dele já fica bem aberto. A gente tem dois jeitos de fazer essa mudança aqui. A primeira seria se a gente colocasse uma costura aqui no meio. A gente ia costurar aqui no meio e ó, vocês já conseguem ver que o decote, ele fecha. Porém, a gente não quer isso, não vai ficar legal. Então o que eu vou fazer vai ser deslocar esse ombro aqui um pouco mais pra cima. Ele ainda continua sendo um decote bem aberto, mas reparem como ele aqui em cima parece que não tá tão aberto quanto tava antes, sabe? E aí também já melhora esse aspecto de que antes a gente tinha um ombro bem fininho aqui, e aí ele já melhora e deixa um ombro um pouquinho mais largo, que particularmente eu acho esse aqui mais bonito que esse aqui. Vou pegar um alfinete, prender aqui mais ou menos onde eu quero. O primeiro passo aqui é destacar tudo que você não tá satisfeito. Eu definitivamente vou precisar mexer um pouco nessa lateral aqui. Aqui, especificamente, eu não vou pinar, porque aqui a gente tem um zíper. E por se tratar de um tecido que não estica, eu não tenho como fazer com que isso aqui fique muito justo no meu corpo, senão eu não vou ter como colocar e tirar. Uma coisa também que vocês podem reparar é que mesmo que aqui a gente não tivesse um zíper, se eu só passasse uma costura aqui na lateral, olha como fica a nossa cava aqui, a nossa abertura para o braço. Ela não fica nada confortável, não é nada funcional. Uma coisa que eu tô cogitando bastante é, lembra que eu comentei sobre colocar uma costura aqui na frente? Eu acho que na frente, né, definitivamente não vai ficar legal, mas eu tenho uma liberdade para colocar uma costura aqui atrás. Isso já me ajuda tanto com o problema da lateral, quanto com o problema aqui desse decote bem aberto. Especialmente essa peça aqui de cima, ela vai ser bem desafiadora. Eu provavelmente vou deixá-la por último. Agora, essa daqui, eu fiquei bem feliz do resultado que ela tá. A manga dela tá numa altura bem legal, eu não vou precisar mexer nessa altura aqui. E principalmente essa abertura da gola aqui. Tá maior do que ela deveria ser, proporcional ao meu tamanho, mas ela não tá, tipo, muito larga. Eu agradeço muito o fato dela não estar muito larga, porque esse aqui é um tipo de ajuste que não seria tão fácil de fazer. O que eu pretendo mexer aqui é da mesma forma que a gente vai fazer com o colete. A gente vai fechar aqui um pouco mais na lateral. Talvez eu precise deslocar esse bolso um pouquinho mais pra cá, mas aí eu vou analisar isso depois. E, consequentemente, eu vou ter que mexer bastante nessa manga. O meu ossinho do ombro, ele tá aqui. Então isso aqui a gente também vai fazer um ajuste. Eu vou marcar onde que fica o ossinho com um alfinete. Já a parte de baixo eu também vou fazer conforme as minhas medidas, então eu não vou chegar a pinar em nada. Particularmente ela até nesse tamanho aqui, eu achei um oversize bem legal. Eu super usaria ela assim, só que pra essa personagem não vai ficar legal porque a gente tem o colete por cima, né? Enfim, aí a gente tem a questão da saia. Temos elásticos na lateral e além desses elásticos aqui, a gente também tem um zíper. Então, se a gente tem zíper, meio que não tem necessidade de ter elástico ou vice-versa. Particularmente, eu não gostei desse elástico, então a gente vai tirar isso daqui. Sinceramente, esse ajuste aqui da saia vai ser o mais fácil de todos. Então, obviamente, a gente vai começar por ele, que é a saia. Olha só, gente, esse aqui é um tamanho XL e eu geralmente iria usar um tamanho S. Então, vai ser um ajuste, assim, bem grande.
A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser descosturar esse cos aqui em cima. Como é justamente o cos que delimita o tamanho da sua cintura, então esse aqui precisa estar bem menor do que ele tá de verdade. Terminei aqui de descosturar o cos inteiro. Foi bem rapidinho, na verdade. E eu já aproveitei também para tirar esses elásticos aqui que eu não gostei. O que eu vou fazer agora vai ser primeiro passar essa peça com um ferro de passar para tentar tirar o máximo possível dessas marcações aqui. E em seguida eu vou passar uma overlock aqui embaixo, porque eu não quero esse negócio aqui desfiando. Eu coloquei novamente isso aqui no corpo e aí eu marquei. Esse aqui é o tanto que eu teria que tirar para ficar no meu tamanho certo. Ao todo aqui tá dando 8,5, então seria 17 centímetros no total que eu teria que tirar. E agora aqui a gente vai passar uma costura reta. Eu vou ver qual que é a diferença daqui pra cá. Aqui tá dando 9,5, que no inteiro seria 19. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 19 dividido por 11 é mais ou menos 1,70. Então, o que eu vou fazer é cada uma dessas pregas jogar 1,5 para frente. Essa aqui é a localização real. O que eu vou fazer é jogar isso aqui 1,5 para frente. Então, 1,5 para frente vai ser aqui. Então, essa costura que antes estava aqui, agora vem para cá. Antes de costurar, de fato, eu vou prender com um alfinete. Antes mesmo de costurar, a gente conferir para ver se tá tudo certo. Enquanto isso, a gente vai fazendo a mesma coisa com os outros lados. Terminei de alfinetar. Isso aqui é como estava antes e isso aqui é como tá agora. Então, o que a gente vai fazer agora é, na reta, passar uma nova costura aqui, prendendo todas essas pregas nas novas localizações. Agora sim, costura feita. Agora a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, de passar uma overlock. A gente também vai passar aqui embaixo, pra não ficar esse negócio desfiando. Então agora, juntar isso aqui com isso aqui. Temos a nossa nova saia. Eu vou só provar como ela está e depois eu vou passar isso aqui pra tirar esse vinco de costura, né? Hoje faz mais ou menos uma semana desde que eu ajustei a saia desse cosplay. Aí eu dei uma pausa, fui fazer outras coisas que eu precisava fazer durante essa semana. E eu não vou mentir, eu dei uma pausa principalmente porque eu tava com um bloqueio criativo de como exatamente eu iria arrumar esse colete. Como eu comentei, ele não tem um ajuste assim tão fácil. E hoje do nada eu tive um insight assim muito esclarecedor. O que eu pensei em fazer com esse colete foi de, ao invés de fazer os ajustes que eu comentei, que seria fazer aquela costura reta aqui nas costas, o que eu pensei em fazer é utilizar das pences ao meu favor. Para começar esses ajustes, eu já tirei aqui os alfinetes que estavam na parte de trás. Eu vou começar justamente alfinetando isso aqui, um pouco mais para cá, só para eu testar mais ou menos como isso vai ficar depois no corpo. Deixa eu tentar provar isso aqui. Eu ainda vou me obrigar a fechar um pouco mais aqui no lateral. O que eu tô achando estranho agora que eu alfinetei é que eu tô sentindo que aqui tá sobrando tecido, mas que desse lado aqui, ó, tá até justo demais. Então, assim, ó, nessa circunferência, eu acho que tá bem legal. Então eu vou somar tudo isso, tipo, esses 4 centímetros aqui, esses 2 daqui e 2 daqui, e vou distribuir eles igualmente entre frente e costas. Vou marcar as linhas aqui que eu tô ajustando, tanto em cima, né, quanto embaixo. Aqui eu vou só fazer 2 marcaçõezinhas. Aqui também temos as marcações. Agora a gente vai tirar tudo isso aqui. Ó, já olhando assim, depois de tirar o negócio, já dá pra ver que essa distância aqui, ó, tá claramente maior que essa daqui, ó. Mas vamos tirar a prova real
Tá dando 5 centímetros. E aqui tá dando 3. Aqui, ó, na lateralzinha, 2. Ou seja, foi o que eu comentei. Como esse lado aqui eu alfinetei mais, eu tava sentindo que desse lado aqui eu tinha alfinetado menos. É muito legal que isso tenha acontecido, na verdade, isso não foi proposital, mas aqui a gente tirou 5 centímetros, né, desse lado aqui pra cá. E a gente também tirou 5 centímetros daqui pra cá. Porém, esses 5 centímetros de sobra, a gente tirou de lugares diferentes, da lateral e da frente. Ou seja, o que tem de sobra nessa peça aqui são 10 centímetros de circunferência. Nessa peça, a gente tem 6 pontos de onde tirar essa circunferência. A gente tem um ponto aqui na frente, desse lado, outro ponto aqui na frente, desse lado, mais um ponto na lateral, outro ponto na outra lateral e mais 2 pontos nas costas. Ou seja, aqueles 10 centímetros a gente vai dividir ao longo desses 6 pontos. Esse cálculo vai dar 1,66, mas a gente pode arredondar eles para 1,5. Eu acho que justamente entender aonde você coloca cada um dos ajustes, né, aonde fazer cada costura, é a maior dificuldade que as pessoas têm na hora de ajustar um cosplay. E de fato, eu vou ser bem sincera, esse é um conhecimento que você vai pegando muito com o tempo. Você vai errar muito antes de acertar. Mas lembre-se que você não precisa já começar a fazer os seus ajustes cortando a peça. É muito importante que você não faça isso, na verdade. E sim... Ei. Alguém veio me fazer uma visita, não sei se ela tá pegando na câmera aqui. Vem cá. É muito importante que você alfinete a peça inteira, às vezes costure até a mão e depois coloque no corpo para ver se aquilo tá certo, antes de fato cortar a sua peça. Eu fiz algumas mudanças desde o planejamento. A primeira, e acho que a mais importante delas, é que eu não tirei nas costas da pence, porque se eu fosse tirar da pence, ela iria parar aqui em cima no ombro, e aí eu não acho que iria ficar um recorte bonito. Então eu tirei ele do centro mesmo. Eu tirei 3 centímetros no total, porque a gente tinha 1,5 daqui e 1,5 daqui. E aí eu juntei os dois, né? 3 centímetros aqui no centro. Então agora sim é só costurar. Fiz os primeiros ajustes. Eu nem cheguei a costurar aqui no ombro. Eu só fiz na frente, lateral e nas costas. E ficou bem certinho. Vai ser esse tamanhozinho mesmo. Eu vou só tirar aquele excesso. E aquele ajuste que eu comentei na manga da blusa branca de baixo, eu vou ter que fazer. Eu até já prendi os dois aqui com alfinete, porque tava muito feio, tava muito esquisito. Então eu já coloquei os dois aqui. Ó, pelas costas dá pra ver que fica com muito tecido sobrando. Agora eu vou fazer essa costura aqui de cima e deixar toda essa costura de dentro bonitinho, porque eu não cheguei a fazer o acabamento. Por isso que é muito importante você primeiro fazer ali na reta e só depois que você provar, fazer os ajustes necessários, que daí sim você pode cortar sem medo. Hoje, finalmente, é o dia 3, fazendo os ajustes desse cosplay, e a única coisa que tá faltando agora, de fato, é a blusa branca que fica por baixo. Novamente, isso aqui faz mais ou menos uma semana desde que eu fiz o último ajuste, que foi o do colete. De qualquer forma, finalmente sobrou um tempinho, então vamos começar a fazer esse ajuste. Como eu mostrei pra vocês no vídeo da semana passada, eu já cheguei a colocar alfinetes aqui, marcando exatamente aonde eu preciso que a manga fique. O que eu decidi que eu vou fazer agora vai ser descosturar isso aqui e refazer essa modelagem. Então aqui foi onde a gente marcou com um alfinete onde a gente precisa que a manga fique. Então para tirar esse alfinete, eu vou colocar mais um outro alfinete, só que agora só no lugar do ombro. Aí quando a gente tirar esse aqui, pum. E aí vendo aqui no ombro, a gente já consegue ver que é um ajuste bem considerável que a gente vai fazer. E eu vou aproveitar também que eu já tô descosturando um monte de coisa, e eu vou descosturar esse bolso aqui da frente também. Porque como a gente pode ver, na nova costura, ele tá chegando muito perto aqui do bolso. Então eu vou tirar ele aqui e eu vou costurar ele um pouquinho mais pra direitinho aqui. Eu procurei entre as modelagens que eu já tinha prontas aqui em casa, alguma que fosse parecida de circunferência e de caimento que eu tava querendo pra essa daqui. No fim eu não achei exatamente a que eu queria, mas eu consegui adaptar ela de uma forma bem legal. Eu acabei de fazer as novas marcações e já alfinetei aqui também pra ver como iria ficar. E vocês já conseguem ver, a manga já fica bem mais assentada, já fica bem mais bonita no meu corpo.
Agora eu vou cortar a peça no tamanho menor e vou fazer os ajustes costurados. Pode ser que de fato você não tenha uma modelagem pronta em casa, mas eu já fiz alguns vídeos tanto no Instagram quanto no TikTok e até no Shorts aqui do YouTube mostrando outras formas de fazer modelagem. Eu vou tentar deixar esse material aqui na descrição ou nos cards aqui em cima. E claro, pode ser que o ajuste que você esteja pensando em fazer dessa forma aqui, de refazer a modelagem, pode ser que seja ainda mais fácil você adaptar algumas coisinhas e fazer da mesma forma que eu fiz o colete ou a saia. Como eu comentei, é meio difícil ensinar como você fazer um ajuste numa peça, porque tudo vai depender de muitos fatores. Do tecido, do caimento e de quanto você quer diminuir ou aumentar daquela peça. Então eu acho que no fim de tudo, eu te recomendo você olhar caso a caso e de fato tentar adaptar para os materiais e para o conhecimento que você tem hoje em dia. E claro, uma das coisas muito importantes, que inclusive é o que eu estou fazendo agora, é que você nunca corte a peça antes de ter certeza que vai dar certo. Então bora lá continuar essa peça aqui que, se Deus quiser, a gente termina ela hoje. Então, acabei de costurar aqui a manga. Também já arrumei aqui o bolsozinho. Ó, tá legal? Parece estar legal, mas não tá. Imprevistos acontecem, obviamente vou mostrar isso pra vocês. Mas, por algum motivo, não sei, eu devo ter errado alguma coisa na modelagem. Já dá pra ver, né, que tá ficando meio estranho. Ele ficou extremamente apertado na manga, na verdade. Ó. Tirando os alfinetes, ele já começa a se assentar melhor. Obviamente que em cima de tudo isso ainda vai o colete, mas não deu certo. Não ficou bom. Inclusive, aqui a parte de cima, eu imagino que foi aqui o problema. Aqui tá o final do meu ossinho e aqui tá o final da costura aonde ficou. Então assim, só deu muito errado. Eu tirei bastante, dá pra ver que eu tirei bastante. Talvez eu devia ter tirado menos. Talvez não, eu tenho quase certeza que eu devia ter tirado menos. Com o colete em cima, é que tá bem bonitinho. Tá confortável? Esse é o tipo de momento que eu comentei que a gente vai só parar de trabalhar por hoje e descansar um pouco a mente. Frustrações, né? A gente fica frustrado, as coisas dão errado e tá tudo bem. E querendo ou não, isso aqui é só um cosplay. No pior dos casos, se isso aqui só não der certo, eu só pego uma outra blusa social que eu tenho aqui, ou compro uma outra blusa social e tá tudo bem. Então eu vou pensar um pouco em como eu posso fazer esse ajuste. Mas por hoje deu, senão eu vou ficar ainda mais cansado e vai ser pior, capaz de eu estragar essa peça mais do que eu já acabei estragando. Então é isso, pessoal. Volto em um corte. Ó, nem demorou muito. Na verdade, esse é o mesmo dia. Eu só descansei, jantei um pouquinho e do nada eu tive um insight de como eu posso arrumar isso de fato. O que eu pensei em fazer agora é cortar essa manga, tirar essa manga aqui de volta, porque a manga em si tá no tamanho exato que eu preciso. E aí eu vou costurar essa manga direto do colete. E aí eu vou ter somente o colete, que no caso não vai ser mais um colete, vai ser uma blusa completa. E aí a golinha... Eu, inclusive, tenho uma gola aqui, deixa eu pegar pra vocês, inclusive, que é literalmente só a gola. Você consegue usar a golinha por baixo de um moletom qualquer, sem precisar ter uma blusa social. O que eu acho que eu vou fazer vai ser cortar e fazer a mesma coisa. Só que aí agora eu vou ter uma outra golinha social, só que em outro tecido, né? Porque, obviamente, eu não poderia usar esse mesmo tecido aqui pra aquele lá, porque são tonalidades diferentes, vai ficar esquisito. Então, eu vou descosturar essa manga aqui. Acho que eu não vou gravar essa etapa, eu só vou fazer um corte aqui e já vou voltar com essa manga aqui fora do lugar. Acabei de cortar, já temos uma blusinha social agora sem mangas. Eu já até costurei, ó. Temos agora uma blusinha inteira. Ficou bem certinho. Obviamente que antes ficava mais visível, que era um colete e uma blusa de baixo, né? Mas talvez com o pesponto aqui e o pesponto aqui depois de pronto fique um pouco mais bonitinho. De qualquer forma, agora já passou das 10, então eu não posso mais costurar, por regra aqui do condomínio. Mas temos finalizado. Então é isso, às vezes, principalmente se tratando de ajustes de um cosplay, não vai sair como planejado, imprevistos também acontecem, como foi no caso que eu mostrei aqui. Eu tinha feito de um jeito, eu achei que ia ficar legal, infelizmente não ficou bom. Então a gente teve que pensar fora da caixa e tentar pensar em uma outra alternativa. Temos agora um cosplay que era tamanho XL em um tamanho S.
eu já aproveitei e coloquei a peruquinha que eu tenho pra ela. Tô muito feliz com o resultado desse projeto. Eu realmente espero que vocês também tenham gostado dele. E também que esse vídeo sirva de suporte pra te ajudar quando você precisar fazer ajustes no seu cosplay também. Ou caso você tenha chego nesse conteúdo aqui porque acabou pesquisando, seja muito bem-vindo ao meu perfil. Aqui eu mostro como eu faço os meus projetos. Também tem alguns conteúdos mais softs, onde a gente vai estar só trocando alguma ideia. E claro, a gente também tem a série Cosplay para Iniciantes, que eu sinceramente acho que é ideal pra você. Eu vou deixar a playlist aqui em cima pra você assistir todos os outros vídeos dessa série. Se você chegou até aqui, não se esquece de deixar um like, um comentário e de me seguir nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo cosplay! Tchau, tchau!